Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez aqui reunidos para continuarmos este projeto maravilhoso das super lives da quarta, trazendo temas altamente relevantes para você que é um gerente de loja, para você que quer ser o gerente de loja, para você que é um vendedor, para você que trabalha com liderança, você que trabalha com gestão. E hoje, aqui, vamos lá, chegando aqui, o querido amigo. Deixa eu dividir aqui a tela com ele. O super professor Pedro Cordier. Seja bem-vindo, Olá! amigo! Um prazer enorme estar aqui com você, Aline, com toda essa sua audiência aqui, para a gente trocar essas ideias hoje aqui sobre escuta e a importância da escuta na vida da gente. Exatamente. Eu estava aqui falando, Pedro, que toda quarta-feira, 21 horas, a gente se reúne aqui nesse espaço, onde já vieram aqui convidados maravilhosos, né? Vários colegas nossos, amigos nossos, estiveram aqui presentes, trazendo, né? Dividindo, né? Partilhando esse conhecimento. E para mim é um prazer muito grande hoje estar recebendo você, né, gente? Hoje a gente está com um convidado muito chique. Pedro simplesmente é um palestrante assim, tão renomado, tão chique, até mesmo internacional, não é isso, Pedro? Eu queria que você se apresentasse para a gente, muito mais do que eu te apresentar. Pedro é um amigo querido, fizemos o MBA junto, fizemos várias formações já juntas, um profissional altamente gabaritado, então um vasto conhecimento aí na área de desenvolvimento humano, um professor, um palestrante. Então eu queria que você se apresentasse aí, Pedro, para que o povo que me acompanha, os queridos amigos aqui do Instagram e também do Facebook que vem para cá no dia de hoje, possam também está te conhecendo melhor. E você que já chegou aqui, eu estou vendo aqui várias pessoas, Vivian, If Corretor, Marlene, querida, seja bem-vinda, Deilson, Jailza, Thelma, Pati, Marlene, um Manuel, abraço. David, todos vocês que já chegaram. O Carlos Simas está na estrada e está aqui conosco. Né? Obrigado, Simas, por essa audiência. O Simas sempre está aqui conosco, participando, interagindo, aprendendo e disseminando. Gente, desculpa, de vez em quando eu acabo apertando no botão errado, é super normal. Então, é um prazer estar aqui conosco vocês. Já vai curtindo, já vai convidando alguém para participar. A live, ela passa super rápida. Rapidinho, a gente... Quando vê, já chegou o encerramento. Então, já vai convidando alguém, já vai curtindo. Você que ainda não segue o Pedro, já vai seguindo o Pedro, é @Pedro Cordier. E você que está me ouvindo, que é da audiência do Pedro, quiser nos seguir também, será um grande prazer. É @Aline Rangel Mentora. E é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês e principalmente hoje recebendo esse querido Pedro. Pedro, diga aí, conte pra gente. Quem é você? Olha, eu comecei ali na área de comunicação, né? Então, assim, uma coisa bem legal eu estar aí nesses últimos 7, 8 anos mergulhado na questão da escuta, porque eu sempre fui um comunicador, né? Então, eu sempre gostei muito de falar, né? Desde a minha época de escola técnica, né? Eu fiz a saudosa Escola Técnica Federal da Bahia. Imagina, eu fiz química na Escola Técnica, pilha aí. E lá, né? Na química, né? Nada a E o ver. polo ia duplicar, aquele negócio, aí os pais, o polo vai duplicar, né? Então aquilo bota para fazer química, né? Os pais procuram fazer o melhor, né, pra gente, né? Claro. Mas, na verdade, eu adorava, né, conversar e trocar ideias. E, inclusive, o pessoal chegava do final de semana, me procurava e contava as histórias que aconteceram do final de semana para mim, para eu recontar. Aí, quando chegava na hora do intervalo, eu dizia assim, e aí, pessoal, com lenda ou sem lenda? Pessoal, com lenda. E aí eu pegava aquela história que eu via, transformava, fazia um storytelling, nem sabia que era storytelling na época, mas aí conversava e o pessoal adorava. Então, assim, eu sempre fui um comunicador nato,
né? Trabalhei na área de comunicação, de propaganda propriamente dita. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, né? Eu entrei para a área também de desenvolvimento, de aplicativos e tal. Só que mais ou menos, Aline, há uns 7, 8 anos, eu comecei a ter um contato mais próximo com o desenvolvimento humano. E aí foi uma paixão, assim, à primeira vista, né? Eu já tinha, assim, eu ia a palestras, ia aos eventos do IBAP, né? Que era uma marca do Zé Roberto, que hoje é dono do Sim Capital Intelectual. Então eu ia para os eventos de RH, eu conhecia aqueles palestrantes. Eu amava esse mundo. Mas eu comecei mesmo, mais ou menos há uns 7 anos, na minha primeira formação em coach com a Brascoach, né? Com o Moisés Ribeiro, um abraço aí para Moisés, galera da Brascoach, né? A gente tem muito orgulho, né, de onde a gente Com começa, a certeza. reverência aos nossos Grande mestres, todos mestre. eles, né? Com certeza, a todos eles do meio que a gente vai encontrando no caminho. E aí eu me deparei há cerca de uns 6 anos, mais ou menos, com um texto do Rubem Alves. E isso mudou drasticamente a minha vida, né? Porque no texto dele, o texto é enorme, vale a pena vocês, quem ainda não teve a oportunidade, coloca lá Escutatória Rubem Alves no Google, que vocês vão se deparar com o texto dele. É um texto grande, profundo, mas uma parte fala assim, todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. E aí, no decorrer do texto, ele fala assim, a gente vê anunciado muito curso de oratória, mas a gente não vê anunciado cursos de escutatória. Aí eu fiquei invocado com isso, sabe, Aline? Eu falei, por que não tem curso de escutatória? E comecei a procurar e vi realmente que não tinha, né? Não tinha absolutamente. Hoje até você já vê alguma coisa falando sobre escuta e tal, ainda muito incipiente. Mas quando eu comecei a mexer com isso, não tinha nada, né? Esse foco na escuta. E aí, de lá para cá eu vim aprofundando, né, na área de desenvolvimento humano, né, fiz diversas formações, fiz a formação com o próprio Tim Gallagher, né, que é um dos precursores disso tudo, né, tive o prazer de estar ali, né, bebendo água límpida da fonte, né, e não para de estudar, né, uma das coisas que eu gosto de fazer é estar aprendendo e compartilhando. Agora mesmo eu estou concluindo uma formação em Master Practitioner em PNL e Timeline Therapy, né, com o PhD, Dr. Francesco Pelegata, manda um abraço também, atualmente é um mestre, né, atualmente, que eu estou nesse contato aí mais próximo com ele, e nessa caminhada. E venho fazendo muitas palestras, muitos treinamentos em empresas assim como Continental Pneus, JDE, Sebrae, né, falando sobre escutatória, né, mostrando para as pessoas, trazendo, né, essa oportunidade das pessoas elevarem um pouco a sua consciência para a importância da escuta e como isso traz resultados positivos na nossa vida pessoal e profissional. É isso aí. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, logo a enquete aqui para quem está aqui conosco escutar é igual a ouvir ou é diferente? Qual é a sua opinião? Vai dizendo aqui, vai escrevendo igual ou diferente, né? Você pode já ir partilhando aqui. Você acha que escutar é a mesma coisa que ouvir? É igual ou diferente? Vamos ver quem vai chegando aqui, ó. Querida Olivan, que prazer recebê-lo aqui. Leandro, Euneri, Jó Santos, Carvalhal, Henrique. Querido, seja bem-vindo ao Iris. E o Paixão. Quem mais? Lívia, Sidney, sejam muito bem-vindos. E aí, escutar é igual a ouvir ou escutar é diferente de ouvir? O que é que vocês acham? Quero ouvir aqui, quero ouvir, quero ler aqui qual a opinião de vocês para a gente poder já ir dando continuidade. E já para falar sobre isso, Pedro, eu estava aqui pensando, ó, eu quero começar hoje a live falando da dor. Então, me conte aí, quais são os riscos da pessoa não escutar, não fazer isso que o Rubens falou, né? De que há pouca formação na área de escutar. Então, quais são os riscos de eu não escutar bem? Joia. Eu vou começar até com um spoiler, né, do meu TEDx, né, que não... Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o TEDx, você né? me contou que é a palestra de TEDx, eu deixei você contar.
Cara, foi muito, Eu disse que muito ele é massa, super viu, chique, Aline? gente. A gente tem um palestrante É. TEDx aqui na live, na super live das quartas. É incrível. Foi uma experiência assim, Aline, assim, maravilhosa, sabe? E aquela coisa, às vezes a gente vai fazer uma palestra, né? Você também é uma palestrante de sucesso, faz treinamento, então a gente tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas, enfim, para estar em contato com aquelas pessoas. Mas o TEDx é assim, você vai, o pessoal diz assim, agora com vocês, Pedro Corrêa, 15 minutos e o que você falar ali vai estar filmado pro resto da vida, pro mundo inteiro, rapaz, dá aquele friozinho na barriga, mas depois eu conto com calma sobre essa experiência TEDx. Vocês Então, podem ir lá no Instagram da TEDx e colocar Uhum. lá Pedro Cordier, que vai estar lá os Sim. 15 minutos, né? TEDx é Uhum. esse programinha que, né, faz as palestras, roda pelo Brasil Uhum. inteiro. Teve aqui em Salvador. O Pedro foi um selecionado, foi eleito, porque a gente votou nele, várias pessoas votaram nele, ele foi eleito, escolhido para ser um representante aqui da Bahia, junto com nomes famosíssimos. Ele também lá representando super bem, né? Muito, muito legal. Um prazer imenso mesmo ser sua amiga, saber que você participou aí do TEDx e ele tá com você aqui hoje, que é mais chique ainda. Inclusive, eu fiz o TEDx ao lado da professora Maribel Barreto, que é uma pessoa também que eu sou, Imagina. nossa, sou fãzaço, assim, Sumidade. né? Sumidade. Ela é Master of the Universe, doutora em consciência. Só isso. É uma referência mundial, assim, ela sai daqui para dar palestra pelo mundo, falar de consciência. Nós estivemos juntos nesse TEDx. Mas, enfim, aí qual é o spoiler que eu ia dar? O seguinte, por que que, ô Aline, você consegue me falar agora uma frase aí em russo? Russo? Não. Não, né? Por que que você Não. não consegue falar em russo? Por que não consegue? Eu não conheço a linguagem, não sei a linguagem. Exatamente, perfeito. Você não sabe falar russo, porque você não sabe falar russo. Significa que a gente só fala aquilo que a gente o quê? Conhece. Que a gente Sabe? conhece. Isso. E se a gente só fala aquilo que a gente conhece, quando é que a gente aprende? Quando a gente ouve e quando a gente repete. Exato. Mas tudo começa quando a gente escuta. Então, isso foi algo que, quando eu parei assim, parece simples, né? Quando você deduz, mas eu falei, cara, olha, já tinha algo que era para a gente prestar atenção. A gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Já era algo para para gente se ligar, né? Então, eu comecei a perceber que quando você não é um bom ouvinte, né? Quando você não escuta bem, você perde oportunidades o tempo todo. Você está o tempo todo perdendo oportunidades de aprendizado. Porque toda e qualquer conexão, seja com, sem nenhum demérito para nenhum tipo de profissão que eu disser aqui, tá? Mas seja com um CEO, seja com o porteiro do prédio, seja com uma pessoa na fila de um banco, seja com um amigo, seja com uma pessoa que você mal conhece na rua, todas as pessoas que você se conecta, existe ali uma oportunidade de aprendizado. E aí, muitas vezes, a gente faz justamente ao contrário. Eu não sei se você já percebeu alguns tipos de diálogo assim, por exemplo, a pessoa chega de uma viagem, aí fala para você, Aline, puxa, sabe onde eu fui? Eu fui no Rio de Janeiro. A pessoa mal acaba de falar, você fala, e eu fui em São Paulo. Aí ele fala, eu fui na praia, eu fui no shopping, eu fiz isso, eu fiz aquilo, papapá. No final, estão todos dois, cada um falando de si, né? E ninguém escutando o outro. Então, o que a gente vem percebendo hoje é que a gente tem dificuldade de encontrar diálogos acontecendo. O que a gente encontra são monólogos, né? Um falando de si e o outro também falando de si. E essas duas pessoas, ao mesmo tempo, falando. Então, a pergunta que hoje me inquieta, né, que eu venho me aprofundando nas minhas pesquisas é, se todo mundo está falando, quem está escutando? Se você fizer uma pesquisa, né? Não precisa ser uma pesquisa ao pé da letra, não. Vá num shopping, vá numa praça de alimentação do shopping e perceba como estão acontecendo as pessoas. As Estão todas relações. falando. Todas falando. É impressionante. Fala por cima, não deixa o outro completar Ou uma no frase. Zap, No Zap, ainda é pior ainda, que aí não ou tem a atenção. escrevendo, ou no áudio. No áudio e tal. Então, assim, você não tem aquele momento, né? Que para você realmente escutar de verdade, e daqui a pouco o pessoal está dizendo que é o que é igual, é o que é diferente, o que é Tem escutar e algumas ouvir. pessoas aqui disseram que já são que é diferente. Aqui estão dizendo que é Aham, diferente. tá.
Então é realmente diferente, porque ouvir tem a ver com a nossa faculdade auditiva. Por exemplo, a gente ouve qualquer tipo de som. Você agora acabou de ouvir uma palma, né? Então, o que acontece? O ouvir ele tem a ver com a nossa faculdade auditiva. O escutar tem a ver com o nosso interesse, né? Tem a ver com o nosso direcionamento, tem a ver com a gente filtrar todos os sons que estão acontecendo ao nosso redor e se concentrar em determinado tipo de som. E ali dar nossa atenção, né? Prestar atenção, estar consciente daquele momento. E aí você começa a afunilar no processo de escuta, né? Então, a escuta ela vai além de apenas ouvir, né? E aí, quando você começa a escutar o outro, você entra, porque são os 5 passos escutatórios. O primeiro é a gente ouvir. Porque imagina, numa balada, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Aquela zoadeira, aquela confusão, a pessoa tunta, fala, e aí, como é seu nome? Eu falo, Sagitário. Então você não está ouvindo nada. Você não está ouvindo nada, aquela confusão. Então, a primeira coisa é você ouvir. Você ouviu, você começa a procurar escutar. Escutar é demonstrar interesse, parar, e de todos aqueles sons você se concentrar num determinado som. A partir daí você começa a procurar entender o que o outro está falando. Entender tem a ver com a gente usar o lado lógico, né? O lado esquerdo no nosso cérebro, a lógica. Porque ele usou a palavra estou feliz, ou estou maravilhado, ou estou entusiasmado, ou estou... Então, cada palavra dessa tem um significado. Então, você busca entender o que o outro está dizendo. E aí você começa a aumentar a sua conexão de tal forma que você começa a partir para a compreensão. E a compreensão, ela já extrapola a parte lógica, né? A parte racional. E aí as emoções já entram forte nesse processo, né? E aí a gente começa a olhar o que está, perceber, sentir o que está por trás daquelas palavras, né? Inclusive a gente começa a escutar o não dito também, os silêncios, né? As expressões do outro, e tudo aquilo começa a fazer sentido. E aí até você chegar num ponto de elevação da sua consciência de tal forma que você começa a escutar com todos os sentidos. Você escuta não só com a audição, mas com todos os sentidos ao mesmo tempo. Aí, nesse ponto, é impressionante o número de pontos que as nossas almas se tocam, né? Quando as pessoas estão ali conectadas uma com a outra, né? Sabe aquela sensação que o mundo está acabando e está só você e a pessoa, né? Conectada, né? Aí é quando a gente atinge realmente esse estágio. E aí é que a magia acontece, né? O nível do aprofundamento do aprendizado é absurdo, né? E nas relações no dia a dia, seja pessoal, profissional, a gente às vezes está muito no superficial. A gente mal ouve, né? Quem dirá começar a escutar o outro. E a gente perde muito, né? Me conte assim, Pedro, por exemplo, vamos pensar num exemplo prático, um gerente de loja, um vendedor, uma pessoa que trabalha com uma liderança, um escritório, uma clínica, enfim. Ao passo que eu não escuto bem, que eu não desenvolvo essa habilidade de compreender, de prestar atenção, o que eu perco com isso? Quais são as consequências negativas desta minha falta, da minha inabilidade de escutar? Uhum. Vamos pegar um exemplo aqui, claro, simples, de uma venda de automóvel, né? Então, a pessoa chegou para comprar um automóvel. E aí, essa pessoa chega, vira para você e fala assim, olha, eu queria que você me mostrasse, né, o carro. Eu queria ver quais são os detalhes desse carro. Eu queria... Então, o que acontece? Essa pessoa te está dando todos os indícios que ele é uma pessoa visual, né? Ele está falando isso, ele está mostrando para você que esse é o caminho. Aí você pega e começa a falar no pé do ouvido dele, babá, não, porque o carro... E o cara está agoniado, porque na verdade ele é visual, ele queria que você chegasse para ele e falasse assim, oh, dá uma olhada aqui na frente desse carro. Nossa, legal, né? Agora imagine o que os seus amigos vão falar quando te ver, né, dirigindo esse carro. Né? Agora vem cá, dá uma olhada nesses bancos. Toma esse folder para você ver aqui os detalhes do carro. Então, na verdade, o próprio comprador, ele te deu a dica de como abordar ele na venda. Mas você, às vezes, chegou tão focado em falar aquilo que você está ali decorado na ponta da língua, que você não dá a oportunidade de primeiro ouvir e escutar o que a pessoa tem a dizer.
Porque muitas vezes ela vai te dizer tudo o que ela necessita. E depois você simplesmente vai pegar todas aquelas informações que ela te deu e apresentar a melhor solução para ela, né? Do mesmo jeito que a pessoa falou visual, ele poderia ter se demonstrado uma pessoa sinestésico ou auditivo, né? E aí a venda se conduz para um caminho completamente diferente, né? Se você primeiro deu atenção a escutar o que o outro tinha a dizer, né? Então, assim, é muito importante a gente, antes de sair vendendo, a gente procurar escutar o que o cliente tem a dizer. Então, o cliente chegou na sua loja, que, aliás, a gente tem que agradecer todos os dias quando um cliente chega na loja da gente. Né, Aline? Você trabalha no varejo. Um cliente entrou numa loja... Esse conceito, às vezes, se perde um pouquinho, né? Porque no dia a dia, a dinâmica, principalmente quem trabalha em varejo, que é bem desgastante, é bem sacrificante, às vezes a gente até diz, meu Deus, mais um cliente. A gente não pode perder de vista aqui isso que o Pedro falou. Louvar, agradecer quando o cliente entra. Principalmente hoje, com um nível de competitividade tão ampliado, né? Internet está aí, né? Trazendo as empresas de qualquer lugar da China, vendendo aqui, no nosso alcance, na nossa realidade. Então, se o cliente chegou, vamos ouvi-lo com muita atenção, vamos escutar, né? Essa é uma oportunidade incrível de performar, com certeza, Pedro. Exatamente. Até porque você trouxe um elemento super bacana, que é as pessoas, para saírem de casa para ir numa loja, já é algo que hoje a gente come, né? Pede comida, pede absolutamente qualquer coisa, né? Você pede hoje, você compra online. A não ser que você precise exatamente naquele momento, por exemplo, eu preciso de um tênis agora. Aí você vai lá na loja, né? Mas no geral você compra tudo pela internet. Chega ao ponto, tem um casal de amigos meus, esses dias ele falou assim, pô, Pedro, a gente até vai numa loja física comprar um fogão, porque deu defeito. Aí peraí, vai aonde? Numa loja física. Lá na loja física? Repara, eles falaram loja física, eu até indiquei a Guaimi. Eles falaram assim, loja física. Eu falei, como loja física? Ele falou, não, porque a gente compra tudo online. Então, loja pra gente é online. Imagina. Então, repare que a gente chamava loja e loja online. E já tem gente hoje chamando loja física, de tanto que usa o online. Então, uma pessoa chegou lá, a gente primeiro precisa estar presente. Que esse é o grande, assim, tem vários fatores importantes, mas esse talvez seja o mais importante, que é o da presença. Né? Você está ali exatamente onde você está. Muitas vezes a gente chega numa loja, o vendedor às vezes está no WhatsApp. E a gente tem percebido isso, né, disseminado. Esses dias eu tive aqui perto, que eu moro em Estela Maris, eu tive perto da farmácia, quando eu fui chegando, o segurança da loja no WhatsApp. Tava segurando o celular. Ele estava lá assim, de cabeça baixa, eu passei por ele, só faltou eu passar a mão assim, ei, tudo bem? Você está vendo que tem alguém passando por aqui, e o cara lá no celular, né? Então, assim, a gente hoje, as lideranças, estão começando a entender que existe um fator muito importante hoje, além do conhecimento técnico, até para os seus vendedores, tudo, que é justamente o bem-estar, né? A felicidade, as pessoas estarem bem. E o mindfulness, né? Que é uma ferramenta do dia a dia, digamos assim, ela traz para a gente esse foco no momento presente. E sem o foco no momento presente, a gente não pode escutar. Né? No meu livro agora eu faço esse paralelo, eu coloco o mindfulness, a escuta como uma ferramenta de mindfulness. Por quê? Porque a gente não consegue escutar o outro nem no futuro nem no passado. Vou dar um exemplo. Alguém chega para você e fala assim, Pedro, eu vou viajar para o Capão. Aí quando ele fala a palavra Capão, aí eu faço assim, o Capão, eu tive no Capão o mês passado, perdi completamente a conexão com aquela pessoa naquele momento, porque eu fui para o passado. A mesma coisa para o futuro. A pessoa, vou para o Capão. Aí eu penso assim, inclusive, junho eu vou lá, porque eu gosto de passar o São João lá. Fui para o futuro, perdi a conexão também. Então, você escuta verdadeiramente só no momento presente. Então, você tem que estar no momento presente, você tem que estar consciente, né, de onde você está, para você olhar nos olhos daquele cliente e você estabelecer uma conexão com ele. E isso é muito importante, porque as pessoas hoje,
e as pessoas somos nós, né? A gente está muito carente, né, de atenção. Então, a gente só parece aquela sociedade zumbi, né? Todo mundo com as caras para baixo, assim. Outra coisa legal de você fazer no shopping é isso, né? Você vê as pessoas vindo de cabeça baixa. Todo mundo no celular, ninguém se conecta com ninguém. Então, quando você está ali no momento presente, que entra um cliente, que ele olha para você, você conecta com ele, né? Que você fala com ele, que você dá um bom dia, que você pergunta se você pode ajudar verdadeiramente, que ele fala assim, pois não, e tal, e começa a falar com você, e você se silencia, né? A sua mente, entra em estado de quietude. Tem uma diferença também, silêncio é estar de boca fechada, mas você pode estar de boca fechada com a cabeça a mil. Exatamente, já pensando o que você vai responder, tal, né? Então, quando você entra ali, se conecta com o que o cliente está dizendo direitinho, nossa, as suas possibilidades de venda aumentam, assim, extraordinariamente bem. Pedro, qual é, então, a diferença entre escutar e ouvir? Pontua aí pra gente, demarca esse território para que a gente não esqueça mais o que é escutar, o que é o ouvir. Tá. A escuta, o ouvir, ela tá ligado à faculdade auditiva, a simplesmente o fato de você estar recebendo um determinado som, né? Um som aconteceu e você captou aquele som. Isso é ouvir. Então a gente ouve um prego caindo no chão, a gente ouve alguém falando, a gente ouve um cachorro latindo, a gente ouve um carro passando e a gente está ouvindo isso tudo, né? A escuta, ela é como se de todos esses sons que estivessem acontecendo, você estivesse se interessando por aquilo, né? Imagine o seguinte, você está numa festa, um bocado de gente falando ao mesmo tempo e alguém chega e fala assim, um exemplo que você... Pronto, a pessoa fala assim, não, porque a loja Guaibim... Cara, assim, é como se de repente você fizesse... Hã? E virasse, assim, né? E se direcionasse para aquilo. Ou seja, aquilo chamou a sua atenção, né? Chamou a atenção, então ali aquilo lhe interessou. Então, a partir do interesse, né, que te fisga, a partir dali você avança no processo. Você não só está ouvindo, você começa a concentrar a sua atenção naquela outra pessoa e começa o processo de escuta. Então, a escuta, ela é muito mais do que apenas ouvir. Ela vai além, né, de ouvir. Fantástico. Vamos ver aqui o que é que o pessoal está perguntando. Foi chegando várias pessoas. Então, muita gente foi chegando aqui. Deixa eu ver o que mais aqui que foi comentando. Eu vi aqui. Souza Angra chegou. O Soares Borba. Márcio Borba. Seja bem-vindo, querido. Joselito Costa chegou. Kel. Mari Cotinha, verdade. Joselito está perguntando, como posso aferir se estou escutando corretamente? E aí, Pedro, como é que eu posso aferir? Joia! Identificar, peraí, eu estou ouvindo, estou escutando. Como é que eu tenho essa mensuração? Isso é extremamente Quem falou importante, essa? hein? Quem perguntou Ótima essa? pergunta, Joselito. Quem foi que perguntou essa? O Joselito Costa. Joselito, parabéns pela pergunta. Tem uma frase, né, que na verdade essa frase ela apenas é a ponta do iceberg de todo um processo, né, para chegar nela, mas que você consegue identificar que é o seguinte: se quando o outro está falando, você está ouvindo na sua mente a voz dele, é escuta. Mas se você está ouvindo a sua própria voz, é ego. Uau! Repete aí! Se o outro está falando com você e você está ouvindo na sua própria mente a voz do outro, você está escutando ele. Mas se você está reverberando na sua mente a sua própria voz, é ego. Por quê? Enquanto o outro fala, você está o quê? Pensando no que você vai falar, pensando na resposta que você dá, pensando até em outras coisas, pensando se você concorda ou discorda com o que o outro está dizendo. Ou seja, você está julgando, perfeito, está julgando. Né? E o julgamento, inclusive, é algo assim, é uma antítese do escutar bem, é você julgar, né? Porque é o que eu sempre falo, escutar sem filtros e falar com filtros. Uau. Então, quando o outro está falando, na verdade, você tem que se dispor de todos aqueles filtros, julgamentos, crenças, eu acho, eu concordo, você tem que se despir disso naquele momento
tem que do verbo, caso você realmente queira escutar verdadeiramente. Porque você não tem que nada, você faz se quiser. Mas, caso você realmente queira É uma escutar com condição, né? profundidade, isso é importante você abrir mão dos seus filtros. Então, não é quando o outro está falando com você que é o momento de você concordar, discordar, achar melhor, achar pior, achar certo, achar errado. Não é aquele momento. Aquele momento é de você realmente estar ali à disposição do outro, né? Porque uma coisa que eu falo também é que a escuta, na verdade, ela é um ato de extrema humildade, Sim. né? A escuta, ela é puro serviço, né? Então, na verdade, você está ali a serviço do outro, né? O pessoal que está aí aqui na audiência, o que é que vocês têm de mais legal para oferecer para o outro numa relação, seja pessoal ou profissional? Diga aí. O que é que vocês têm de mais bacana para oferecer ao outro? Vamos ver o que é que o pessoal vai responder. Numa relação. Essa frase é bem legal. Ouvir é ouro, falar é prata. Eu É gosto muito dessa legal. frase. Ouvir é ouro, É, falar é prata, já dizia meu é, professor da universidade. isso. Eu gosto que Psicólogos está falando aqui. atenção, né? Atenção. Beleza. Isso. Então, o que ele tem de mais legal é É a. Ah, meu amigo atenção. Angolo, um abraço para você, meu querido. Então, a atenção, né? Enfim, eu faço essas perguntas, Aline, em aulas de pós-graduação, em curso, palestra, e a gente ouve de tudo: o amor, a atenção, o carinho, o cuidado, a fidelidade, enfim, tudo que você pode imaginar. Mas o que a gente tem de mais precioso para oferecer ao outro é o tempo. Você estava falando, e eu estava aqui pensando, né? Como hoje em dia a gente está nessa cultura do rápido, né? Do fast. Isso, Então, exatamente. a gente está conversando com as pessoas e já fica assim, né? Sempre no futuro, é tudo assim muito rápido. Uhum, Até mesmo isso. nessas relações. E aí Tempo, você vê agora, exatamente. O que alguém realmente, falou se aqui, ó. eu dou o tempo que eu tenho. Vocês que estão aqui hoje estão dando o de mais precioso de vocês pra gente, Isso. porque o Pedro também está doando, né? Está tendo essa possibilidade de Uhum, estar aqui isso. partilhando conosco, né? E assim, sou muito grata por isso, porque é o tempo e é o que a gente tem hoje Prazer mais mesmo. realmente mais precioso nessa cultura Uhum. do fast food, do Isso. rápido, do aqui e agora, né? Entendeu, Aline? Então, assim, imagina, eu tenho um mantra, né, que eu faço hoje comigo. Por exemplo, se eu estou aqui com você e com vocês hoje aqui, né, eu não estou escalando Everest, eu não estou brincando com meus cachorros, eu não estou dormindo, eu não estou assistindo Netflix, ou seja, todas as outras infinitas possibilidades eu não estou fazendo. Eu estou aqui. Então, que esse seja o melhor momento da minha vida. Então, é um mantra que eu faço, porque se eu estou aqui com vocês nessa live, eu não estou em nenhum outro lugar. Então, minha cabeça, meus pensamentos, meu coração, minha atenção, ela está toda concentrada nesse momento. Então, quando a gente está diante de uma outra pessoa que está falando, aquela é uma oportunidade ímpar de você realmente dar amor, atenção, né? Porque você está dando para ela tempo de vida. Então, imagine, né, se a gente pensar dessa forma, como a gente vai olhar para nossas conexões de maneira diferente, né? Porque aí, às vezes, o outro está na nossa frente, ele está falando, você está pensando na morte da bezerra. Aliás, por que é morte da bezerra, né? Eu até queria saber por que essa frase, que essa frase não é nem mais ecologicamente, né? Que eu estou nesse processo de conscientemente competente sobre o que eu estou falando. Então, a morte da bezerra. Eu não quero mais saber de morte de bezerra nenhuma. Eu vou Da usar onde outra você expressão. foi resgatar a morte da bezerra, É, né? é coisa que pai fala, avô fala, né? Essas coisas a gente termina repetindo, né? Mas a gente tem que estar consciente daquilo que a gente fala. Do tempo antigo, né? Digamos assim. E isso Então, é a gente tem que estar possível a ligado. partir da escuta, né? Eu estou Isso, consciente do que eu estou falando, isso, se eu estou exatamente. presente e eu estou me ouvindo também. Perfeito. Você agora, você não é diferenciado à toa. Você pegou no ar isso, né? Que é justamente o processo de você escutar não só o outro, como a si mesmo. Então você precisa estar consciente, você precisa estar. Eu tô sendo um pouco assim, parar para falar algumas observações, né? Mas eu estou em plena formação de PNL, então a gente está muito naquele momento de cuidado com a linguística, com as coisas que você fala, né? Então, precisa, né, volto a dizer, caso você realmente queira, né, tá ali ligado na questão da escuta. É Então, valioso o quê?
É valioso que, boa, é valioso que você esteja atento, né, em estado de consciência, não só ao que o outro fala, mas também ao que você fala. Porque o que nós falamos também é uma importante fonte de aprendizado que a gente pode ter sobre nós mesmos. Porque a gente, às vezes, não tem ideia do que a gente está falando. A gente está reproduzindo comportamentos, a gente está falando coisas como desde o tempo da morte da bezerra, né? Que é uma coisa que eu acho que falam as gerações, mas eu posso ser a geração que não vou mais levar isso adiante. Caso Refletir. você tenha exatamente refletir sobre também aquilo que você está falando. Então, a escuta, ela também é uma importante fonte de aprendizado, não só do outro, mas também de si. É interessante também no contexto que a gente vive hoje, aí falando do que a gente trabalha, né? Do varejo, dos negócios, a importância dessa escuta e dessa reflexão e dessa autoavaliação para a gente não virar robô, gente. Porque as Exatamente. máquinas, a tecnologia está aí para substituir uma série de tarefas não vão ser mais feitas pelos profissionais, seres humanos. Então, ou você é de fato um ser humano que pensa e que age a partir desse pensamento, dessa reflexão, ou, desculpe eu lhe dar essa notícia hoje, dia 15 de janeiro de 2020, mas é melhor que você caia a ficha logo agora, no comecinho do ano. Uma maquinazinha vai lhe substituir, amigo. Fazer o quê? Então, cai a ficha. A gente precisa refletir, precisa pensar e precisa escutar para aprender. Não é isso, Pedro? Com certeza. Isso. Eu até você agora falou em cair a ficha. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, eu falo com meu sobrinho tem 17 anos, né? Quando eu falo cair a ficha para ele, não quer dizer absolutamente nada. Que ficha? O que que é isso, né? O que é ficha? Ficha, Pedro, né? você entregou aqui a minha idade, Pedro. O que é ficha, né? Então a gente às vezes fala coisas que não tem medo, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários, Pedro. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Marlene, momento presente, conexão, gostei. Aí vem. Nilzete está aqui, seja bem-vinda, Nil. Marcos Roberto. Um abraço. A grande filha, né? Marcos Roberto, estou com sérios problemas em minha loja por causa do uso do celular. Imagino, hein? Hoje em dia, um líder. Liderar, gerenciar a sua equipe em relação a esse ponto deve ser realmente um grande desafio. Aí foram chegando várias pessoas, Maricotinha, um Carol, beijo. Isaac, Henrique, Sivaldo, sejam todos bem-vindos. Se eu pulei alguém, gente, me desculpe. Aurivan, estou adorando, vocês são grandes. Ô, amigo, você é querido. Aurivan, meu amigo, rapaz, esse Aurivan. é top, né, Aurivan. Depois chama esse homem aí, que Ave Maria, quando senta é Aurivan, o bicho pega. Vou trazer sim a Sandra, da Caróis Artigos Religiosos, a Daniel, Diego, Leandro, meu teacher tá aqui, professor de inglês, o Iris Show, Marcos Roberto. Toda vez que questiono meus vendedores sobre o uso do celular, ele responde dizendo que está falando com o cliente. Como próximo proceder com uma situação dessa? E aí, Pedro? Isso é para você responder. Porque a questão é o seguinte, a gente precisa ter normas, né, dentro da empresa da gente, né? Então, assim, normalmente a gente precisa normatizar o uso do celular. Então, assim, realmente a gente fica ansioso hoje, né, de tanto tempo que a gente está o tempo todo com o celular na mão. Então, às vezes, se a gente sai de casa e esquece a carteira, a gente pensa, será que eu vou precisar botar gasolina? Não sei se volto, mas se esquecer o celular, você pode estar a quilômetros de distância, você volta, né? De tão desesperado que a gente está de estar conectado com o celular. Então, é quase uma síndrome de abstinência você ficar algum tempo sem o seu celular. Mas isso realmente precisa ser normatizado dentro da empresa, porque a gente fez umas pesquisas, né, recentemente, para o último workshop que eu dei, e que 40% da nossa atenção é tirada quando tem um celular à vista
Olha só, eu não estou falando você usando o celular. Seu celular à vista ali em cima da mesa. Por quê? Porque você fica o tempo todo naquela sensação de que Que está alguém tá... acontecendo alguma coisa. É, De que está acontecendo alguma coisa, né? Então, assim, a gente recebia impulsos, né, da nossa amígdala, quando a gente vê lá um tigre de dente de sabre, um mamute, aí a gente, meu Deus, lutar ou fugir, o que é que eu faço? Eu parto para dentro, eu saio correndo, aí você dava aquele pico, né, adrenalina, cortisol, aquilo tudo, mas você corria ou lutava e você descarregava aquilo, né, aqueles hormônios negativos. O que é que acontece? Quando você recebe uma notificação, é como se você estivesse recebendo microdosagens, né, desses tipos de hormônios. E só que você vai acumulando, 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 porque você nem luta nem foge. Você exato. simplesmente pega ali uma mensagem. Então a gente vai ficando doente homeopaticamente, né, por causa dessa ansiedade o tempo todo, né, da próxima mensagem. A próxima mensagem. A gente está em 700 grupos, né, de Oh, WhatsApps, né? Então, assim, e ninguém agora tem o pode. Telegram. Aí é do WhatsApp, Telegram, que eu mesmo escolhi aqui o Instagram. É a ferramenta que eu dou um pouco mais de atenção. Facebook, coitado, eu só faço reverberar o que eu faço no Instagram, não dou atenção e tal. E o WhatsApp, que esse ano, né, do ano passado para esse ano, nossa, eu saí de uns 30 grupos. Juro a você. Eu saí de uns 30 grupos. Eu falei, Tem que fazer pessoal, uma com licença. seleção, né, Pedro? Exatamente, fazer uma Então, seleção. você está falando aí, pelo que eu estou entendendo, é que, na realidade, para a gente escutar, a gente também precisa ter uma situação de priorizar. E isso Priorizar. é um aspecto que ele faz uma relação muito forte com a questão das vendas, né? Então, a Isso, gente precisa exatamente. priorizar. Então, no processo de atendimento ao cliente, no processo de planejamento de vendas, de definição de estratégia, a gente vai precisar ouvir, né? Buscar essas informações, ouvir, compreender, Uhum. escutar e priorizar, focar algo, Exatamente. né? Faz sentido, Isso. né? Perfeito. E também a escuta, se você parar para perceber, ouvir, a gente ouve, né, com o nosso sentido da audição. E a gente está falando de consciência. Mas a gente escuta também, né, com o nosso inconsciente, ou seja, com a nossa mente emocional, né? Ou seja, é de acordo com o nosso estado interno, aquilo que é dito, ele é recebido de maneira diferente. Então, a mesma coisa, as mesmas palavras, o mesmo tom de voz, dita pela mesma pessoa, a depender do seu estado interno, você interpreta de maneira diferente. Então, Perfeito. se eu estou na loja para trabalhar, para vender, para, enfim, para desempenhar a minha função, naquele momento eu preciso estar ali, presente, né? Ou seja, você pode estar aplicando mindfulness no trabalho, que é vira e mexe você se perguntar, onde eu estou agora? Né? O que é que eu estou fazendo agora? Né? Então, por exemplo, eu estou aqui na loja Guaibim, eu estou aqui na frente da loja, eu estou aqui esperando chegar um cliente, ou seja, você mentalmente, você se prepara para aquele momento que está por vir. Então, a sua conexão, ela é muito melhor e mais profunda quando você está pronto para o momento do que quando você está disperso, Com né? certeza. Porque daqui que você entenda o que o cliente está falando, parece a professora do Snoopy, né? Que é blá, 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 aí sim, sora aí, blá, 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 blá. Né? A gente nunca ouvia o que, que a professora do Snoopy estava falando, porque eles estavam com a cabeça nem aí o que a professora estava falando. Aí parecia que era só um ruído, blá, 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 né? Então a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar no momento presente. Conexão é hoje assim uma das principais ferramentas você escutar bem. Oi, Pedro. Pronto. É. E conexão, falando de conexão, a conexão deu uma travadinha aqui, mostrando a importância disso para os negócios. Dando segmento aqui, a Félix colocou. Eu acredito que saber ser um bom ouvinte, porque eu só irei conseguir saber atender as necessidades do meu cliente se eu souber qual é a real necessidade dele. Exatamente. É ouvindo o cliente que a gente vai saber a necessidade dele. Liomar, verdade.
A Nalva, Nalva querida, o ser humano está carente de atenção. Precisamos dedicar mais tempos para as pessoas. Aí foram isso chegando mesmo. outras pessoas, o Horto Belo, o Riquelme, a Deixa- Luana, várias pessoas foram chegando aqui. E, Pedro, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Deixa eu ver se tem alguém aqui perguntando alguma coisa Antes aqui. disso, tem Fale. uma pergunta aqui do meu amigo Oswaldo Argolho. Ele fala assim, ó, como Sim, explicar? Antigamente, um guru que não usava a internet tinha sua sala lotada, sempre com pessoas que o buscavam para ajudar a resolver suas questões, top. né? Na atualidade, será que conseguimos nos livrar do mundo online, né? Na verdade, meu irmão, a gente vive, né, esse momento, né, as dores e as delícias, né, de estar em 2020, de estar vivendo tudo isso, de estar aqui numa live, né, com pessoas que podem estar de diversos estados, países, né, aqui ao mesmo tempo nos comunicando. Então, a gente tem todo o lado positivo, né, de estar aqui online. Mas tem também todas as, né, todas digamos assim, as situações a serem resolvidas, né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, por mais que às vezes a gente sinta que é a internet que está te chamando, na verdade é você que tem o controle de pegar o celular, de abrir o celular, de clicar num programa, de abrir o Instagram, de abrir o WhatsApp. Ou seja, o celular não vem de lá, te agarra assim, você, não, eu não quero o celular, vai sim, me dá seu dedo aqui, aperta aqui, tal, vem aqui. Na verdade, isso não acontece, né? Na verdade, é você que sucumbe, né, a esse prazer imediato. Eu acho que nós fomos as pessoas que comemos o marshmallow, né? A gente não esperou o próximo, a gente tem uma experiência, né, psicológica com crianças que fizeram, colocaram numa sala, né? Aí você tava de uma em uma com um marshmallow, né? Que é aquele docinho. Aí dizia o seguinte, ó tio, se você não comer esse marshmallow, eu vou sair aqui, quando eu voltar eu lhe trago outro, aí você vai ter dois. E aí saía. E aí, boa parte das crianças já pegava e comia os marshmallows. Outro não, ficava olhando para o marshmallow, se coçava. Às vezes pegava assim, lambia o dedinho, lambia o marshmallow. E aí segurava. Quando a pessoa vinha com o segundo, ele comia os dois. E aí acompanharam essas crianças ao longo dos tempos, até elas saírem na universidade, entrar no mercado de trabalho. E aquelas pessoas que conseguiram trocar aquele prazer imediato por algo ainda mais bacana, né? Eles conseguiram ter um desempenho melhor na vida. Então, às vezes, a gente ter a calma, a tranquilidade, a consciência mesmo, né, de que aquele momento imediato, aquele prazer imediato ali daquele momento, né, ele pode ser preterido por algo ainda mais legal, que é finalizar o que eu estou fazendo, que é dar atenção para minha filha, que é brincar com meus cachorros, que é atender bem meu cliente, porque a gente está passando por um momento em que quem tem seu emprego, cuide direitinho dele, né? Quem tem seu cliente entrando na loja, atenda direitinho ele, né? Porque, né? Tempos aí de Transformação. governo, de transformações e etc. Então, é importante a gente estar onde a gente está, né? Então, meu querido amigo Oswaldo, existem as dores e as delícias da gente estar nesse momento, né? A ponto... E exatamente, perfeito. Você trouxe outro ponto até que eu tinha falado, da questão do ouvir o não dito. Porque os silêncios falam muito. E se você está sem prestar atenção, sem estar conectado, você não escuta o silêncio. Imagina, às vezes você olha para uma pessoa e pergunta assim, e aí, tá tudo bem? A pessoa faz uma pausa, respira e fala, tá, tudo bem. Aquela pausa, aquele silêncio e aquela respiração, obviamente, disse muito mais do que aquele tá tudo bem, né? E a gente simplesmente a gente não escutou porque a gente não estava ali presente, conectado, escutando o não dito. E como líder, Pedro, esses dias eu até trouxe essa frase também, isso é muito forte, né? Como líderes, precisamos ouvir
o que não é dito dentro das organizações, dentro da sua equipe. Então, muitas vezes você não entende, por que que eu não estou conseguindo performar? Por que que eu não estou conseguindo implementar tal estratégia? Porque, às vezes, minha equipe não está conseguindo se conectar com aquilo que eu estou trazendo e passa por essa não escuta do que muitas vezes não é dito. Então, é importante você ouvir o que não é dito. É até bem incongruente, assim, peraí, como é que eu vou ouvir, vou escutar o que não é dito? Mas essa pausa não foi falado nada, mas ela existiu, ela estava aí, no caso desse exemplo seu. E dentro do ambiente que você trabalha, na loja que você trabalha, no escritório que você trabalha hoje, o que é que está ali implícito? O que é que está ali sendo dito, mas não falado, né? E que você precisa estar atento para ter uma atenção que pela visão ou pela escuta, pela sua, né, presença ali naquele momento. Isso é fundamental, né? Você trouxe, inclusive, a palavra presença, presença mesmo, né? De verdadeiramente você estar ali onde você está para você poder perceber isso. O Arivan fala assim, a questão passa pela questão, né? O quanto o uso dos dispositivos de telas interativas é funcional ou disfuncional, levando as pessoas a se deparar com patologias. Ou seja, isso é realmente uma coisa que às vezes a gente precisa se perguntar. Nesse caso específico, a gente está falando dos dispositivos, né? Mas isso vale para quase uma regra geral, que é o seguinte: sou eu que estou usando o smartphone ou é o smartphone que está me usando? Top! Né? Sou eu que estou usando o chocolate ou o chocolate que está me usando? Sou eu que estou usando o sexo ou é o sexo que está me usando? Sou eu que estou usando... E aí vai, né? Então é muito importante, vira e mexe, você parar e se perguntar quem está usando quem. Uma dica que eu dou, que realmente funciona muito para mim e tem funcionado com muitas pessoas que chegam, né, lá no consultório, né, para perguntar e para ser também atendido, sejam pacientes ou sejam coaches, que é você, antes de entrar, ter um porquê entrar. Então, assim, eu vou pegar o celular agora para quê? Antes de pegar o celular, porque automaticamente você... Mas peraí. Eu vou pegar agora para quê? Aí, se você der aquela pausa, você nem sabe por que você vai pegar. É isso aí. Né? Agora, por exemplo, você está conversando com alguém fala assim, poxa e tal, fulano mandou aquele e-mail ou não? Você, peraí que eu vou verificar. Olha que diferença. É isso aí. Você vai, pega o celular, verifica o e-mail que você ia verificar, né? Fecha o celular, bota ele lá. Ou seja, você foi para usar, você sim foi usar o celular. Não foi não é. Porque assim, às vezes você, quando não está fazendo nada, que pega o celular de bobeira, aí você às vezes começa a assistir um vídeo sobre cura quântica, daqui a pouco você está vendo pegadinha de Silvio Santos. Eu não sei como é que a gente vai parar lá. A gente entra num portal, aquilo chama outro vídeo chama outro vídeo, daqui a pouco a gente está vendo pegadinha ou vendo gatinho mexendo em novelo. Você fala, o que eu estou fazendo aqui, cara? Né? Porque você entra no automático, começa a clicar em vídeo, vai indo, daqui a pouco você vê, você entra num portal doido que rouba seu tempo. Gente, quando eu falei, passa super rápido essa live, é um triste, a gente já está chegando ao fim. Né, Pedro? Não. Essa live ela fica gravada até amanhã. Eu disponibilizo ela até amanhã aí por 24 horas. Então, se você curtiu essa live, vai apertando o dedinho aqui de curtir, vai marcando alguém, porque até amanhã essa pessoa pode estar adquirindo gratuitamente e aprendendo e principalmente usando tudo que foi transmitido aqui hoje numa generosidade, numa entrega top, massa aqui do Pedro. E aí tem outras mensagens, a Vitória tá aqui fazendo um comentário, indicando um livro, a Cris... Ela diz, falo pouco e observo muito, viu, Aline? É bacana isso. Falo pouco e observo muito, isso é importante. É isso aí, o Adeilson também tá aqui fazendo alguns comentários. Então, gente, é isso. Estamos chegando ao fim. Pedro, eu queria... Antes de encerrar, eu queria que você também deixasse uma mensagem, né? Se você pudesse resumir aqui, você, palestrante do TEDx, fez lá em 15 minutos. Então, vamos resumir aqui em 2 minutos. O
porque a gente ainda vai fazer a nossa sim. selfie ainda, antes de encerrar. Eu Joia. queria que você deixasse assim, uma mensagem final dessa importância da escuta, como escutar melhor, por que isso é importante, né? Já vou agradecendo a todo mundo que veio aqui hoje, todo mundo que está aqui presente escutando, né? E a você por toda a entrega, toda a generosidade. Muito obrigada, gratidão mesmo de coração, tá? Deixa aí uma mensagem pra gente, mas a gente ainda vai fazer a selfie, tá bom? Tá. Antes eu queria só avisar para vocês que no dia 25 agora de janeiro, né, eu vou estar fazendo um workshop de escutatória, né, que é um dia inteiro, né, que a gente faz caminhada dos sentidos, a gente faz meditação, a gente faz escuta consciente até na hora da alimentação, a gente pratica escuta, a gente faz rodas de diálogo, e é um dia inteiro dedicado a gente uma imersão no processo de escuta, né? No dia 25 a gente já está com 15 inscrições, a turma só de 20 pessoas, tem mais 5 vagas, então quem quiser depois entra em contato comigo, tá? Então assim, ó, a escuta, ela é hoje eu ia dizer uma ferramenta, mas é mais do que isso. É hoje assim, é algo essencial, né, para mim. Como comunicador, olha só, né? Comunicador. Mas eu percebi que quando eu me comunico, quando eu falo com os outros, eu estou falando sobre aquilo que eu sei, né? Então eu passo todo aquele conteúdo que eu aprendi através da comunicação. Mas as oportunidades que eu tenho de aprender, as oportunidades que eu tenho de crescer, de evoluir, de me tornar uma pessoa cada vez melhor, ela vem justamente dessa oportunidade de me conectar com o outro através da prática da escutatória. Né? E aquilo também que a gente falou durante a live, não só escutar o outro, mas também se escutar. Né? Outro dia eu cheguei, aliás, eu queria até deixar gravado aqui um abraço para a Vanessa, que é aniversário dela hoje. Eu parei aqui, eu falei assim, não, vou parar aqui, né? Eu vou fazer a live daqui a pouco, eu volto para dar então aniversário, né? Da patroa. Então, assim, ela às vezes fala assim, amor, você quer que eu faça No aniversário da esposa, tá aqui Tá vendo? partilhando. Aí, Muito obrigada, parabéns para sua esposa, parabéns, Vanessa. Obrigada por partilhar aí o Pedro conosco um pouquinho no seu aniversário. Aí, às vezes, ela pergunta assim, por exemplo, você quer ovo? Eu falo assim, frente 3. Aí tem horas que ela fala, você quer ovo? Eu falo, não, 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 não. Aí ela fala, você gosta ou não de ovo? Eu digo assim, eu escuto meu corpo. Eu escuto meu corpo. Porque o nosso organismo, ele dá sinais de quando ele precisa de determinado alimento ou não. É porque às vezes a gente não está consciente para isso, entendeu? Então a escuta, ela é assim, uma fonte maravilhosa de conhecimento que está aí à disposição da gente. Agora, para isso, a gente precisa praticar bastante. Fantástico, fantástico, foi maravilhoso. Vou pedir aqui para alguém fazer a nossa live. Alguém aí, por favor, né, Pedro, fazer uma pose. Vamos fazer aqui uma super live, uma live que é uma super selfie. Aê! Eu vou fazer uma escuta. Pronto, alguém já deve ter feito aí. Espero que alguma alma caridosa tenha feito. Uma alma caridosa vai nos enviar e a gente vai partilhar. E eu quero aproveitar também e convidar todos vocês, a audiência do Pedro, a minha audiência, na próxima quarta-feira nós vamos ter um convidado muito, muito top, né? A gente está aí numa crescente, cada vez mais pessoas maravilhosas vindo partilhar aqui conosco. A gente não divulga hoje, Pedro, só divulga na segunda, vai criando essa expectativa, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai estar divulgando aí um convidado sensacional, que vai trazer um tema maravilhoso na próxima quarta-feira. Então, seja convidado toda quarta, 21 horas aqui. Muito obrigado, Pedro. Gratidão, foi fantástico. Amei, passou rapidinho. E a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, valeu, massa. É isso, vamos juntos, aprendendo e disseminando conhecimento, porque todo mundo cresce e aí é cada vez melhor. Valeu, Pedrão, um abraço a todos vocês. Obrigado. Gratidão, viu? Parabéns pelo trabalho. Valeu. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau.